Sabe quando seu professor escrevia na aula de transitividade verbal V.I, VTD, VTDI, VTI? Estava falando, como eu já disse, sobre transitividade verbal. Se você já gravou o que é transitividade verbal, mas não lembra de absolutamente nada disso, é só você esperar a gente pular a nossa vinheta e a gente começa logo em seguida a aprender sobre transitividade verbal. Vamos lá, Mandela? Olá, meninos e meninas, jovens do Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Geraldo Filho e na aula de hoje, como eu já disse, lá na frente, nós vamos aprender sobre transitividade verbal. Porque vejam, pessoal, vocês já perceberam que alguns verbos, somente de nós expressarmos o seu acontecimento, nós entendemos o que quer dizer dentro de uma frase, e em outros casos, o verbo por si só, ele não dá um sentido completo. É hoje que nós entenderemos o que é transitividade verbal. Porque a maioria dos verbos que nós usamos dentro da língua portuguesa precisa de um complemento. Por isso, esse complemento é o chamado de objeto, beleza? Mas como eu disse que a maioria dos verbos dentro da língua portuguesa precisa de complemento, nem todo verbo precisa de complemento. A esses verbos nós damos os nomes de verbos intransitivos. Verbos intransitivos são aqueles verbos que não transitam, portanto eles não precisam de complemento. Legal aí? Beleza? Esse é o caso, por exemplo, do verbo viajar. Se eu disser meus pais viajaram, está tudo ok. Você entende a ação final de tudo que foi acontecido. Mas agora nós temos o outro lado do entendimento dos verbos transitivos. Tá certo? Os verbos transitivos, pessoal, eles vão se dividir em três partes. Os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos e os verbos transitivos diretos e indiretos. Por exemplo, se eu disser eu estava planejando, se eu disser eu estava planejando, se não houver um contexto no qual essa frase foi inserida, vocês não vão entender o que eu estava planejando. Logo, o verbo planejar, ele precisa de um complemento, ele precisa de um objeto. Quem planeja, planeja alguma coisa. E se você quiser saber se ele é um verbo transitivo direto, você vai perguntar para o verbo com o que. Você estava planejando o que? E a resposta virá sem preposição. Vamos ver? Eu estava planejando uma aula. Esse uma aqui é um artigo, não é uma preposição. Logo, eu estava planejando uma aula é um verbo transitivo direto. Beleza? Agora, se eu quiser falar de um verbo transitivo indireto, e como eu já disse, o verbo transitivo indireto, ele é seguido de uma preposição, eu posso usar a seguinte frase: nossos pais gostaram da viagem. Vejam, gente, quem gosta não gosta alguma coisa, e sim gosta de alguma coisa. Portanto, essa palavrinha aqui, entre gostaram e viagem, temos a preposição da. Logo, da é a preposição de mais o artigo feminino a, tudo bem? Temos essa contração da preposição de mais o artigo a. Nossos pais gostaram da viagem. Nesse caso, nós temos um verbo transitivo indireto, porque ele precisa de uma preposição que liga o seu complemento ao verbo, beleza? Esse é o cenário. Diferentemente agora, é do verbo transitivo direto e indireto, também chamado de verbo bitransitivo, porque ele precisa de complemento e esse complemento é sem e com preposição seguidamente. Vejamos esse exemplo aqui. O aluno agradeceu o prêmio da universidade. Vejam, gente, o verbo agradecer, ele aparece em dois momentos. Analisem bem cuidadosamente essa frase. O aluno agradeceu o quê? Agradeceu o prêmio. De quem? Da universidade. Então, a primeira parte do complemento, o aluno agradeceu. Você quer saber o que o aluno agradeceu? Ele agradeceu o prêmio, que ele recebeu de quem? Da universidade. Percebam então que nesse caso, nós temos um verbo que ele não é só transitivo direto. Ele é transitivo direto sim, mas ele é transitivo indireto. Ele agradeceu o prêmio da universidade. Nesse caso, é um verbo bitransitivo, porque ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Legal? Resumindo o que a gente estudou, para que vocês possam compreender, o verbo, ele, na maioria das vezes, ele precisa de complemento.
Quando o verbo precisa de um complemento, nós temos aí, nesse caso, um verbo transitivo, porque ele transita, ele precisa de um complemento. Quando ele não precisa de complemento, nós temos então um verbo intransitivo. Agora, para vocês diferenciar com mais tranquilidade o verbo transitivo direto do verbo transitivo indireto, o verbo transitivo direto, pessoal, ele aceita a passagem para a voz passiva, enquanto o verbo transitivo indireto não aceita a passagem para a voz passiva. Vamos ver essa diferença aqui agora? Vamos lá. Bom, nessa primeira frase, então, vocês podem perceber assim, ó, nossos pais planejaram a viagem. Essa frase admite a voz passiva, que ficaria da seguinte maneira: a viagem foi planejada pelos nossos pais. Agora vejam que essa frase aqui, ó, nossos pais gostaram da viagem, como é um verbo transitivo indireto que tem a preposição, ela não é possível passar para a voz passiva, porque senão ficaria algo da seguinte maneira: da viagem gostaram nossos pais, né? E aí não ficaria legal. No entanto, vocês vão perceber que o verbo transitivo direto e indireto, ou aquele também conhecido como verbo bitransitivo, ele aceita a passagem para a voz passiva. Vejam esse caso aqui, ó. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Eu poderia dizer tranquilamente da seguinte maneira: ao meu irmão foi dado um brinquedo pela minha mãe. Beleza? Bom, gente, então como vocês puderam perceber, a transitividade verbal ela é importante para a compreensão do texto e para que ele faça coerência, porque é dessa parte que nós estudamos a regência verbal. Regência verbal, que é um conteúdo importantíssimo para a aula de semana que vem, então eu já convido para você estar aqui conosco na próxima semana. Se você ainda nem é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, porque semana que vem, ou na ordem que você estiver assistindo, eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir o nosso conteúdo sobre crase. E aí a gente também precisa trabalhar sobre regência também. Grande abraço a todos vocês e até mais. Valeu, fui!